Eu estou aqui com a aplicação aberta, né? Eu dei o nome para a aplicação de Prosperity, tá? Essa aplicação você pode observar, ela tem uma parte principal, que é uma aplicação portátil, você viu sobre isso no livro, né? E tem aqui outros projetos vinculados para cada plataforma, tá? Observe que eu tenho dois projetos incompatíveis, um projeto para Windows e um para WinPhone. Por que que isso acontece? Porque eu comecei a construir essa aplicação no Visual Studio 2015, tá? Depois eu migrei para cá, para o 2017 e concluí aqui. Ok? Então não tem problema, né? Você viu que ele apenas informou que esses projetos são incompatíveis. Eu deixei aqui para você ver por que que isso acontece, que é possível sim migrar do 2015 para o 2017, não tem problema. Apenas esses dois projetos não vão funcionar. Tá? Mas nós vamos criar uma outra aplicação no 2017, do zero, para você ver a construção da aplicação por completo, passo a passo. Tá? Muito bem. Vamos então analisar aqui a estrutura da aplicação, né? Nesse projeto principal aqui, tá, que é um projeto portátil, é onde se encontra a maior parte do meu código, onde vai ser compartilhado pelos outros projetos, né? Eu tenho uma pasta data, e dentro dessa pasta data eu tenho os arquivos que vão, as classes, né, que vão fazer o controle com o banco de dados, tá? Então, por exemplo, conta despesa database, ela contém aí uma conexão, né, com o banco de dados, tá? E tem alguns métodos aqui para eu acessar essa tabela no banco de dados, né, e realizar algumas coisas com ela, né? Por exemplo, tem um método aqui para eu inserir já os códigos de despesa, tá? Então, por padrão, esses códigos aqui são armazenados no banco, 2001 educação, 2002 saúde, 2003 alimentação, tá? Tenho aqui um código para pegar o item, tem um código para pegar o item por código, tem um código para salvar o item, um código não, um método, né? E tem um método para deletar o item, né? Para apagar o item, tá? Então as demais classes vão ter basicamente a mesma coisa, tá? Conta de receita, né? São os métodos CRUD, por assim dizer, tá? Que é os métodos de inserção, de alteração, de consulta, de exclusão para determinada tabela, né? Então aqui é para a conta de receita, aqui é para o extrato banco, aqui para o lançamento de despesa e aqui para o lançamento de receita, né? Não vou mencionar e nem entrar em detalhes em relação ao código aqui, porque nós vamos construir isso aqui passo a passo, tá? Muito bem. Daí eu tenho aqui uma pasta models e é aqui que eu vou colocar, né, os meus DTOs ou VOs, tá? São aquelas classes que fazem referência à tabela do banco de dados, né? Tenho ali uma classe para cada tabela, né? Uma para conta de despesa, uma para conta de receita, uma para o extrato do banco, uma para o lançamento de despesa e outra para o lançamento de receita e uma para o resumo, né? São exatamente as 6 tabelas que nós vimos lá no DB Designer, tá? Tenho uma pasta OFX, tá? Essa pasta OFX aí é para nós trabalharmos com o arquivo OFX, para importarmos o arquivo, trabalharmos em cima dele, né? E aqui eu tenho um exemplo de arquivo OFX que é para a gente trabalhar, tá? Na pasta View eu tenho as minhas páginas, né? Que são exibidas para o usuário, né? Então eu vou ter uma página, uma página, né, para a conta de despesa, vou ter uma para a conta de receita, vou ter uma para o extrato bancário, uma para os gráficos, tá? Uma de introdução e as páginas aí de lançamento, né? Em alguns casos, eu tenho aí uma página para a filtragem, tá? E tem uma página para a listagem, ok? Uma filtra, a outra lista. E ainda tem uma página para alteração, exclusão, né, inserção, ok? A gente vai ver direitinho como é que funciona isso daí, como é que a gente vai navegar entre essas páginas, tá? Tem uma root page, né, uma classe que vai controlar a navegação entre essas páginas aí. Tenho uma classe principal, tem uma classe file helper para nós trabalharmos com arquivos, né, visto que nós estamos trabalhando aí com o arquivo FX, estamos importando o arquivo, tá? E file helper é exatamente a interface que é implementada através de file helper, tá? E é isso, né? Essa é a estrutura do meu projeto principal, tá? Os demais projetos, eles aproveitam essa estrutura, tá? Se for necessário, nós temos aí alguma coisinha implementada dentro de cada projeto. Por exemplo, o File Helper é uma dessas, né? É praticamente a única coisa que nós temos implementado em cada projeto, no Android e no iOS, porque o tratamento de arquivos aí com o Xamarin Forms é um pouquinho diferente para o Android
para o iOS e para o Windows, né? A gente fala sobre isso também lá no livro, você deve ter lido sobre isso aí, tá bom? Perfeito, eu vou colocar para executar. O meu telefone ele já se encontra conectado. Aqui está. Nós vamos fazer todos os testes no dispositivo real, tá? Então eu vou executar aqui e nós vamos ver a aplicação rodando aqui no dispositivo, tá? No final nós vamos instalar a aplicação na Play Store, né? Nós não vamos instalar na Apple Store, né? Porque eu não tenho aqui o equipamento necessário para instalar na Apple Store, tá? Mas se você der uma olhada na documentação do Xamarin Forms, você vai ver que não tem muita dificuldade para instalar também na loja da Apple, tá? Faremos os testes então apenas na Play Store. Vamos executar então, aguardar então a execução. Ele vai informando aqui na saída o que está acontecendo. Primeira vez que você for executar ele pode demorar mesmo um pouquinho, tá? Depois ele vai compilar mais rapidamente, vai executar, vai implantar mais rápido. Aí, pronto, apareceu Sistema Financeiro Pessoal. Vou aqui no celular, conta de receita. Ele mostra para mim as contas de receita. Se eu pressionar nesse botão aqui, no botão mais, né, vou pressionar agora, ele vai me fornecer a opção de eu cadastrar um outro código, tá? Vou colocar aqui um código qualquer e uma descrição qualquer. Vou clicar no botão salvar. Pronto, aqui está. Quando eu clico aqui em cima desse novo código que eu cadastrei, ele me fornece a opção de alterar, tá? Aqui eu já tenho a opção de cancelar essa alteração, então de excluir. Vou clicar em excluir e ele já excluiu para mim, tá bom? Mesma coisa acontece com as contas de despesa, tá? Posso navegar entre as contas aqui, posso inserir uma nova conta ou posso alterar ou excluir uma nova conta, uma conta já existente, né? Tem os lançamentos de receita aqui, tá? Eu posso filtrar por conta ou apenas por determinado período. Filtrei do mês 7, não tem ninguém, vou voltar. Vou selecionar aqui o mês de junho, qualquer dia do mês, ok. Vou filtrar, aí aparecem os meus lançamentos de receita. Eu posso inserir um novo lançamento clicando no botão mais, ou se eu selecionar um deles aqui, ó, ele vai me fornecer a opção para eu alterar ou excluir, tá? Muito bem, mesma coisa acontece com os lançamentos de despesa, né? Em extrato bancário, eu posso carregar os dados de um extrato anterior, tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui o mês 6 de 2018, vou clicar em carregar dados, aí os dados aparecem para mim. Isso já veio daquele arquivo FX, tá? Mesmo arquivo FX que foi utilizado nos outros treinamentos, né? Sistema financeiro pessoal do Ionic Cordova, por exemplo, né? Você vai ver que os valores são exatamente iguais, né? Caso você tenha feito o treinamento lá do Ionic Cordova. Se eu clicar nesse botão aqui, ó, ele vai perguntar se eu quero enviar esses lançamentos para receitas ou despesas, né? Isso é para facilitar a vida do usuário, tá? Vamos dizer que o usuário baixou um extrato lá do banco dele do mês de agosto, né? Daí ele tem lá 100 lançamentos, né? 10 lançamentos de receita e 90 lançamentos de despesa. Imagina ele ter que cadastrar tudo isso na aplicação. O que é que ele faz então? Ele importa o arquivo FX, que é rapidinho. Depois ele clica aqui neste botão, ó, né?
toca nesse botão e a aplicação vai perguntar: você quer exportar esses dados como lançamentos de receita e despesa? Se ele informar sim, né, eu informei não porque eu já fiz isso anteriormente. Se ele informar sim, todos esses lançamentos eles vão para lançamentos de receitas e para lançamentos de despesa, né? E aí o trabalho que ele tem é apenas de classificar. Ele vai entrar nos lançamentos de despesa, né? E vai começar a entrar de um por um e classificar. Ah, isso aqui é alimentação. Ah, isso aqui é saúde. Ah, isso daqui é seguro. E aí vai, né? No final das contas, ele vai ter aqui o resumo mensal, tá? Esse resumo mensal, ele vai trazer para ele aqui os valores agrupados. Olha. Então, de salário entrou 526, com aluguéis entrou 3.000 e alguma coisa. Isso aqui foi o total de receitas, né? Já nas despesas, ó, com saúde foram gastos 298, com alimentação 225, com moradia 7, com carro 516, com doações 300. Esse aí foi o total de despesas e o saldo do mês foi 2.221,65, tá? Finalmente, o usuário pode ver isso daí num gráfico, tá? Ele vem aqui, seleciona o mês, pede para ver os gráficos de receita, aparece aí para ele, ó, salário e aluguéis, tá? Ele também pede para ver o gráfico de despesa e aparece aí para ele saúde, carro e algumas outras despesas aí que estão por trás do gráfico. De repente, se o usuário ele virar o celular, ele consegue identificar. Bom, você acabou de ver quais são as opções da aplicação, tá? Do sistema financeiro pessoal, né? E é essa aplicação aqui que a gente vai construir agora, passo a passo, do zero, tá bom?